do clone, elas vão se tornar células de memória, que, ao contrário das células efetoras, possuem um tempo de vida relativamente mais longo. E essas células também podem se tornar efetoras caso o organismo precise e caso ele entre em contato novamente com o agente, o antígeno específico, né? O agente invasor. E agora também falando um pouco sobre o processo soro e vacina. A vacina, ela vai ser um agente imunizante que vai funcionar como uma prevenção. Então, agora a gente pode ver que já foi dado início da vacinação contra a Covid, e isso vai atuar como uma forma de prevenção, porque a vacina, ela vai induzir, ela vai estimular o corpo, o organismo, né, a produzir os anticorpos contra o vírus da Covid-19. Por isso que ela atua na prevenção e não no tratamento. A vacina, ela é de imunização ativa, porque ela já contém os antígenos, parte daquele vírus, né? Como eu estou usando de exemplo o vírus da Covid, ela vai ter parte do vírus consigo e, ao entrar no corpo, vai estimular lá, como eu falei, os linfócitos B a trabalharem na expulsão do agente estranho, né? Do corpo estranho que está no nosso organismo. O soro, ele é um imunizante passivo, que ele atua, aí sim ele atua no tratamento. O soro, ele já possui os anticorpos que vão entrar no corpo, no organismo, então o corpo não vai produzir esses anticorpos, ele já vai receber eles prontos. Vai tornar a molécula invasora inofensiva ao nosso corpo. Os anticorpos também podem ser diferenciados em 5 classes, podendo ser a IgG, que é a imunoglobina G, e ela atua nos processos inflamatórios. A imunoglobina E, que é a IgE, ela vai atuar nos processos alérgicos, verminoses e também as protozooses. Aí em seguida vem a IgD, que ela vai ativar as células de proteção do organismo e ela também pode ser encontrada no sangue. A IgM, ela vai ser encontrada no meio intramuscular e vai funcionar como receptor dos antígenos, ou seja, ela que vai receber os antígenos, os corpos estranhos, e vai acionar o corpo de que, tem algum invasor aqui, precisamos agir. E também tem a IgA, que ela está protegendo o corpo através das mucosas, que ela vai estar presente na saliva, no suor, lágrimas, suco gástrico. Então, ela vai proteger caso algum agente entre em contato com algumas de nossas mucosas. Bom, e já a produção dos anticorpos, eles são produzidos a partir do momento em que o organismo entra em contato com os antígenos específicos. Os linfócitos B específicos, eles vão ser ativados pelo antígeno e vai começar a sofrer um processo de divisão celular, formando assim um clone dele. Parte dessas células vão atuar como células efetoras. Elas possuem uma vida relativamente curta e ela é responsável pela secreção dos anticorpos. Já a outra parte, outro grupo de células... Meu nome é Lídia, vou estar falando sobre os antígenos relacionado, à atividade de imunologia. O antígeno, ele é um organismo, né? Eles são definidos como moléculas, né, que podem se ligar aos anticorpos, sendo assim estimulando o nosso organismo, né, no caso aqui os glóbulos brancos, na produção dos anticorpos para combater o vírus, no caso que a gente vai ter de exemplo a Covid-19. Essa estrutura vai representar o antígeno e essa estrutura vai representar o anticorpo. Quando o antígeno ele entra em contato com o anticorpo, ele vai estimular o nosso organismo de defesa a produzir os soldadinhos, que a gente chama aqui de anticorpos.
Essa estrutura aqui do glóbulo branco, ela tá um pouquinho aberta para demonstrar que vai ter a saída, né, por esse local dos anticorpos para combater, né, os agentes que estão prejudicando, né, oferecendo risco ao nosso organismo. Aqui no caso seriam os vírus. Lembrando que, como o anticorpo ele vai se ligar, né, no caso o antígeno vai se ligar ao anticorpo, ele tem essa capacidade. A gente tem aqui uma estrutura, né, do anticorpo, né, sem a ligação do antígeno, e o anticorpo com o antígeno, que vão ser os combatentes, os soldados que vão estar aí combatendo o vírus que adentrou no nosso organismo e tá aí, né, colocando em perigo a nossa saúde. Os antígenos, eles são divididos em dois grupos, que seriam os imunogênios, que são os antígenos capazes, né, de desencadear uma resposta imune. E nesse ponto, né, é importante destacar que o imunogênio, ele é um antígeno, né, porém nem todo antígeno é um imunogênio, porque a gente tem também os aptenos, que são as moléculas, né, que reagem com o anticorpo, contudo elas não são capazes de desencadear, né, a resposta imunológica diretamente, ou seja, provocar as reações, né, que no caso dos aptenos eles devem estar acoplados a moléculas carregadoras. Em relação aos antígenos, a gente tem aí, né, como exemplo que eles são moléculas, né, desconhecidas do organismo. Então, quando eles entram no organismo, eles vão estimular a produção, né, de anticorpos que vão combater esse invasor. E também, sendo assim, a gente pode ter como exemplo a vacina, né? Lembrando que os antígenos, eles são moléculas, né, que se destacam, né, por células estranhas, tais como bactérias, fungos, protozoários e mesmo os vírus, que são considerados antígenos. As toxinas liberadas por bactérias também podem ser exemplos de substâncias que podem se ligar aos anticorpos. Em relação às vacinas, elas são imunobiológicos, né, que estimulam o nosso sistema imunológico a produzir os anticorpos. Em relação a isso, também é importante lembrar que podem ser antígenos inativos ou atenuados, que vão estimular a produção dos anticorpos e das células de memória. As células de memória no nosso organismo, ela tem como principal função, né, guardar a codificação do vírus invasor, para sempre que ela identificar ele, o nosso sistema já combater ele no organismo. Perceber que ele precisa produzir mais anticorpos para combater o inimigo que se encontra ali, né, no seu organismo. No caso aí, no seu organismo. No caso aí, uma estrutura, né, desconhecida no organismo que oferece risco, que a gente teria como exemplo aqui, né, a pecinha que representa o vírus aí da Covid. É importante lembrar que como os vírus, os antígenos, né, eles são inativos ou atenuados, eles são incapazes de causar danos graves à saúde. Eles são apenas, né, uma estrutura que vai ser utilizada, né, para desenvolver no nosso organismo uma forma de combater o real, né, causador do problema, o que realmente pode nos afetar. Como exemplo, as vacinas que a gente tem aí hoje para combater a Covid, que seria a AstraZeneca, a Pfizer, a gente tem a Johnson também. E essas vacinas, elas são justamente para poder estimular o nosso organismo a criar células de memórias e também os anticorpos para combater a Covid.
leite, 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 leite,